Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. E hoje nós estamos aí com esse tema que é tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo, né, tão intrigante, porque se há uma curiosidade, né, há um propósito. Você aí já descobriu o seu propósito? Você aí do outro lado, o que você pensa, o que você entende de propósito? Há um propósito debaixo do céu. E não é à toa que você está aqui hoje conosco. E hoje nós vamos falar, né? A gente vai ter uma série aí de lives, de devocionais com esse tema. Há um propósito. E hoje a gente vai falar um pouquinho com essa mega pastora abençoada, nossa, Paula Roberta. Paula, ela é psicanalista, ela é pastora, ela é terapeuta de mulher, mentora de mulher. Então, assim, é uma mulher que tem muita coisa, né? Que carrega aí uma unção, carrega algo precioso. E hoje ela vai estar aqui conosco. Mas primeiro, eu quero que você convide, né, outras mulheres aí, né, para que possa estar aqui junto conosco, né, para que possa se conectar conosco, porque o tema da nossa live hoje é há um propósito. Há um propósito do quê? De um tempo, né, de cura, de restauração, né, de conexão. Há um tempo que o Senhor está nos conectando, mulheres que sentem, mulheres que acreditam, mulheres que carregam histórias aí de superação, histórias aí de dores profundas, de ressignificações, de mulheres que carregam a cura. E Paula é uma delas, né? É uma mulher aí que carrega aí tantas histórias de superação, carrega aí tantas histórias de mulheres que ela já ajudou, né, a se conectar cada vez mais com o Criador, com o amado na nossa alma. E a gente sabe, né, gente, que nada para Deus é desperdiçado. Nada, nenhuma história ele deixa passar. Ou seja, Deus não perde viagem, né? Ele não perde. Tudo que ele faz na nossa vida há um propósito debaixo do céu, né? E a gente vê, né, muitas histórias na Bíblia, heróis da Bíblia, né? Mulheres aí que carregam algo poderoso dentro delas, mulheres, né, que a gente se conecta com ela, né, ao ler a história dessa mulher, dessas mulheres da Bíblia, né? Como Ana ali, ela chorava em silêncio, mas Deus transformou aquelas lágrimas dela em promessa. Esther, né, que enfrentou com muito medo, né, para cumprir um propósito, né? Maria Madalena, que passou por vários traumas, mas cada trauma se transformou numa missão. E é assim que Deus faz conosco, né? Ele faz da nossa dor um propósito. A minha história é de muita dor, mas teve um propósito. E é por isso que nós estamos aqui, querendo se conectar com você que está aí do outro lado. Mas não deixa também, né, essa live passar. Conecta com outras mulheres, compartilha, né? Porque nós mulheres não devemos sofrer calada e muito menos carregar, né, fardos emocionais, calada, sozinha, porque Deus tem um propósito e foi para esse tempo que o Senhor, né, está nos conectando. Foi para esse tempo que o Senhor tem nos levantado e foi para esse tempo que você está aqui. E a gente vai chamar aqui a Paula para estar conosco nessa live e ela compartilha aí essa live, né? Compartilha, depois deixa os seus comentários aí. E qual tem sido o seu propósito nesses dias? O que você entende de propósito? Como que você tem se conectado? Nós sabemos que mulheres, né, como nós, a gente se conecta, fica em conexão, né, fica conectada através de história. Como a gente, ao ouvir história, a gente se conecta, né? A gente se encontra ali, né? Olha a Paula aí.
Oi, Paula, Ô, tudo minha bem? amiga! Olá, mulherada! Tudo ótimo, obrigada, Poli. Ah, que bênção você estar aqui, né? Eu e a Paula, a gente foi conectada, né? Assim, de uma maneira muito linda e estamos aí Verdade. Eu acho que a ligadinhos nossa hoje. Foi frase muito bom, é né? essa aí, Poli. Há um propósito. Essa é a nossa frase. É verdade. Nossa, Eu eu não tô conheci te a Paula, vendo, ela estava indo para o Poli. lançamento do seu livro, né? E aí a gente se conectou, né? E hoje nós estamos aqui, né? Conectadas, né? Para curar, para restaurar, para estar junto com você que está aí do outro Glória a lado, Deus. né, Paula? Se Glória a Deus. apresenta aí, fala aí um pouquinho de você, minha querida. Bom, a Poli já me apresentou rapidamente, com esse sorriso dela, com essa alegria. Eu sou Paula Roberta, casada há muitos anos, quase 20, mãe de duas princesas. Eu sou psicanalista, terapeuta, agora estudando junto com a Poli, com a turma dela. Né? Já trabalho com mulheres há mais de 10 anos, no aconselhamento pastoral também, sou pastora, graduanda em psicologia pela Unicamps. E agora mentora de mulheres, né? Estamos aí fechando já essa turma para o final do ano. Muito feliz. Sou também escritora. Estou lançando meu terceiro livro em coautoria com outras mulheres, né? Falamos o primeiro sobre depressão, lançamos lá na Inglaterra, juntamente com uma psiquiatra e uma psicóloga sobre depressão. O segundo livro foi um livro maravilhoso de um devocional sobre as estações, que foi quando você me conheceu, pô, foi bem na época do lançamento dele. Agora estamos lançando ainda esse ano o terceiro, em coautoria aí com várias mulheres do Brasil e do mundo, que se chama Coragem. Também é um devocional pro ano todo. Amo escrever e amo fazer isso aqui, ó, me conectar com mulheres do céu. Uau, muita coisa glória aí, né? Para que nós possamos aí aprender, né? Ver que é possível, né? É possível sim resignificar, é possível sim, né? Se restaurar, é possível sim se conectar com a cura e não com a dor. Né? E nós seres aí, né? Que a gente parou de olhar para nossa história, né, com esses óculos da dor, do sofrimento, do porquê, né? Porque diz, paramos de comer o fruto do conhecimento, né? E estamos aí comendo do fruto da graça, É, olhando para a nossa glória a história de Deus. vida com um propósito, né? Que há um propósito. E com esse propósito tem transformação, tem sim, né? Uma resignificação, né? Então, Sim. a primeira pergunta que vai para você que está aí do outro lado, né? Que capítulo da sua vida, que história, que momento ainda da sua vida que você precisa ainda conectar com a graça de Deus? Uau, uau. É algo aí que a gente tem que pensar, né? Tem Tem que que pensar, pensar. pensa aí, é um momento que essa live é uma live também terapêutica. Então, pensa aí, em qual momento da sua vida, né? Você ainda precisa se conectar com a graça, se unir a outras mulheres, né? Paula, vou te chamar de Paula, tá? Mas você é a minha Por favor, pastora. Há por uma favor. mulher na Bíblia que me chama muita atenção, que eu gosto muito, que eu tenho muita conexão com ela, né? Assim, há várias, né? Mas há uma, assim, que me chama muita atenção, é sobre Esther, né? Esther, né? Que Ela tem mulher uma de história propósito. de propósito, né? De, assim, de grande... é uma história de medo, né? Esté aí foi órfão, né? Viveu aí de uma maneira totalmente aí, se a gente for Criada ler por assim um nas primo, né, entrelinhas. pô, de uma pessoa distante, não é? Um homem. Exatamente, então ela enfrentou vários medos, né? A gente costuma falar, né, que os filhos encontram segurança nos pais, principalmente nas mães, né? Agora imagina a Esther, né? Foi criada aí, né, pelo primo. Quantos medos ela sofreu e mesmo assim, para cumprir um propósito, né?
quando ela estava lá no palácio, quando ela foi cumprir aquele propósito, mesmo com medo, ela enfrentou, porque ela colocou o quê? O seu olhar na restauração, na salvação. Então, quando a gente Verdade. tira os nossos olhos da dor, do sofrimento, a gente desconecta, né? Não é que não vai ter medo, não é isso. Vai ter, né? Vai ter muito medo, mas a gente começa a ser, o quê? Se conectar com a graça, se conectar com esse propósito, né? Que em meio, né, esse medo eu vou avançar, porque há um propósito para isso. E Esté é uma dessas mulheres, né? Quando eu sinto muito medo, e todo dia eu sinto, porque todo dia eu tenho um desafio, né? Sim. Todo dia tenho aí que enfrentar os meus próprios medos, vencer os meus próprios gigantes. Eu olho, peraí, deixa eu me conectar com uma mulher aqui, olha ali na Uau. Bíblia, lembro, Que né, estratégia das minhas. santa, né, Poli? Exatamente, não é, pastora? Se conectando com essa mulher, você se conecta com a graça de Deus. Porque só Deus pode fazer o que fez na vida de Esther. E só Ele pode fazer na nossa vida. Então você se conectou aí com a graça, conectei com Esther, agarrei com a graça de Deus. Porque o que ele fez na vida de Esther foi o quê, Poli? A graça de Deus. Gostei, Poli, que você nos chamou aí a atenção. Você falou assim, qual área da sua vida, mulher, você precisa conectar com a graça de Deus? E aí eu tô aqui também, tô aqui me incluindo no time, tô aqui pensando, né? Que área da nossa vida, qual área da minha vida hoje eu preciso conectar com a graça de Deus? E sempre tem algo na nossa vida para a gente olhar e falar, opa, eu posso chamar o Senhor para dentro dessa situação, dessa área, dessa parte da minha vida, né? E aí, logo depois, você citou sobre o medo. Nós, mulheres, sentimos muito medo, Poli. Nós, mulheres, nos achamos muito improváveis, muito pequenas, sabe? Mas aí, olha para a tua vida, olha para a minha história, olha para Esther. O Senhor é especialista em tomar a mão dessas mulheres que vão com medo mesmo, mas que vão, que acreditam como Esther entendeu. Ah, talvez realmente é para isso que eu estou aqui. Eu vou. Se tiver que morrer, morrerei. Vou na graça, vou orar, vou jejuar, vamos nos unir, vou confiando. E olha o que o Senhor faz, transforma, né? Essa mulher que nem teve pai e mãe próximo, foi criada por um homem, teve tantos medos. Quantas coisas você deixou de aprender com uma mãe, Poli? Né? Teve que ficar lá sendo treinada, ensinada a ser fina, para poder se aproximar do rei. E olha, a rainha que Deus deixou de exemplo para mim e para você, a graça do Senhor. Nós perdemos quando a gente não se conecta com a graça do Senhor. Nós perdemos. Isso não significa, né, que a gente tem que engolir os nossos sentimentos, né? Com certeza. Nós aprendemos, né? Muitas mulheres aprendeu que tem que engolir o choro, tem que ser forte, tem que parecer forte, né? Então ali ela esconde as suas dores, né? Ela vai engolindo as suas dores, ou Vai seja, ela vai anulando. negando a sua essência, vai se anulando. E com isso, a sua história vai carregando só pesos, fardos pesados. E com Sim. isso, né, vai carregando dores. E aí vai aprendendo que o que eu preciso ser forte, eu tenho que ser forte, mas chorar também, ter medo, nomear suas emoções é ser forte também, porque Deus não pega nenhuma história, né, disfuncional, né, e larga para lá. Não, pelo contrário. O Senhor, ele nunca, né, falou engole, esconde essa dor, né, engole esse choro, esconde. Não, ele pega essas dores e vai o quê? Transformando em processos. Ele vai o quê? Transformando e vai fazendo isso, a nossa história de vida, as nossas dores, num belo propósito. Então, propósito não nasce pronto e não vem perfeito.
e não nem Aleluia. vem de momentos perfeitos, né? Propósito nasce no vale, propósito nasce no cansaço, propósito nasce no medo, propósito nasce na entrega, propósito nasce se conectando com mulheres de Deus que carrega, né, essa superação. A gente não carrega solução. Nós não carregamos soluções, nem quero, mas a gente carrega a graça. Vamos comigo, vamos nessa força, vamos juntos, né? Vamos juntos caminhar nesse propósito que vai ser, porque das nossas feridas vai sair poder para curar outras. Então, esse é o nosso propósito. Essa é a nossa conexão. Pessoas têm que se conectar com pessoas e pessoas que carregam a graça, a essência e a superação. Amém. Glória a Deus. Não é isso, minha pastora? Amém. Glória a Deus. Estou aqui aprendendo, minha irmã. Estou aqui aprendendo. Vocês estão me vendo? Você está me vendo, Poli? Sua imagem sumiu. Sumiu? Eu tô Aham, aqui. e você Tô... você tá aí, meu amor? Hã? Ô, Poli, nós falando sobre esse nome maravilhoso que o Senhor nos deu, há um propósito, e você citou assim, ó. Você citou assim, propósito nasce quando você se conecta com mulheres de Deus. Poli, quantidade de mulheres que te procuram, que me procuram para conversar com uma dúvida gigantesca. Como é viver o propósito? Como é que é? Como é que eu sei se eu estou vivendo o meu propósito? Já escutou isso, Poli? Demais. Não é? É uma palavra que eu fiquei pensando hoje, meditando nesse tema, Poli, e pensando assim, nós temos dúvidas, existem muitas mulheres com dúvidas. E aí, tem um caminho, mulherada? Será que tem um caminho, assim, das pedras, para a gente seguir a risca, encontrar com o nosso propósito? Talvez não. Talvez não, mas no crescer, no desenvolver da vida, existem algumas coisas que nós vamos aprendendo, né? E que de fato o Senhor vai ministrando nas nossas vidas e nos mostrando que essa é a melhor forma de viver o propósito de Deus e se conectar com mulheres que você entende, percebe, que também anseiam por crescer, por conhecer mais de Deus, por se aproximar mais da presença do Senhor, né? E viver mais santidade, e melhorar também nas suas emoções, na sua autoestima. Mulheres que celebram com você, mulheres que também almejam coisas novas. Isso nos fortalece e isso vai nos levando, né? Isso vai nos encorajando a viver o propósito de Deus. E, por exemplo, isso aqui que vocês estão assistindo hoje, essa live, que ainda vai chegar aí a muitas outras mulheres que nós estamos fazendo agora, né, é algo que surgiu de quê? De uma aliança, de um encontro. Nós precisamos nos encontrar umas com as outras. Nós precisamos dar as mãos, nos conectar, nos conhecer, para uma encorajar a outra, segurar na mão da outra e sermos para as outras, né? Aquilo que nós precisamos ser. Então, eu queria te encorajar, mulher. Eu queria te encorajar, sabe? A olhar para nós que estamos aqui como oportunidades para você crescer. Que talvez você não tenha à sua volta, aí onde você vive, no lugar que você está, talvez até, né, no seu contexto, no seu trabalho, né, na igreja que você congrega, talvez você não se conectou ainda, você não percebe alguém que está falando essa linguagem sua, sabe, de ser curada, de ter suas emoções expostas num ambiente seguro, para você ser livre. Talvez você não está conectado com alguém assim. Mas olha para nós como uma oportunidade de você se conectar para viver o seu propósito, para ter clareza, discernimento do que o Senhor tem para a sua vida. Pô, inclusive, eu queria
Queria pedir permissão para compartilhar sobre uma mulher da Bíblia. Você falou de Esther, eu vou te falar de uma mulher que chama muita minha atenção. Posso? Sim, sim. Eu estou aqui com a palavra do Senhor, aqui com a Bíblia aberta, e eu queria citar rapidamente um versículo de Gênesis. Nós vamos falar da esposa de Noé. Eu acho sensacional um versículo que está em Gênesis, no capítulo 7, Gênesis 8:16. Que foi quando Deus, mulheres, falou a Noé. Nós sabemos que Deus mandou, lá em Gênesis 6, mandou Noé construir a arca, porque eles viviam um tempo no extremo pecado. Deus, então, se arrepende quando ele olha para a humanidade, né? Eu fico imaginando o coração de Deus como um pai, assim, doendo. E ele se arrepende, né, de ter permitido que tudo chegasse no ponto que chegou. Eu acho que ele se arrepende mesmo, como a Bíblia diz, de ter feito os humanos. Ele se arrepende. E aí ele fala para Noé o quê? Construir uma arca, ele dá todos os parâmetros, medidas, madeiras, ele dá todos os detalhes para um homem. Uma pessoa como eu e você, ó, que transpira, que tem que tomar banho, que tem sede, que tem fome, que se não dormir surta, um ser humano. Deus chama Noé, um homem obediente, que falava com Deus, que ouvia a Deus e dá para ele as medidas da arca. E aí, Paulo, o que a mulher de Noé tem a ver com isso? Aí eu quero te chamar para esse tema. Há um propósito. Noé era um homem obediente, a sua família com ele, sua esposa ali, uma esposa idônea, auxiliadora, pelo que a gente percebe, uma mulher que vivia um propósito. E se cumpre. Noé constrói a arca, acontece o que precisa acontecer, vem o dilúvio, destrói toda a terra, salva aqueles que entraram na arca, segundo a instrução do Senhor, tudo é destruído, Poli. Olha o que é uma mulher de propósito, uma mulher que sabe onde está, uma mulher que entende o que precisa fazer, uma mulher de princípios, obediente, sabe, que fica nessa missão, que persevera, que olha para sua família, para sua casa, depois de toda a terra destruída, né, depois dessa loucura da Arca de Noé, gente, que chuva, que esse povo não sabia o que era chuva, e Deus disse que ia mandar chuva. Gênesis 8:16. Sai da arca, tu, Noé, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Aqui é essa mulher ao lado do seu esposo, olhando para os seus filhos, as noras ali, genros e talvez netos, não sei, mas sai. Toda a geração de Noé e sua esposa saem da arca para aquele lugar, para recomeçar a vida. Poli, somos mães, Poli. Você que está aí nos ouvindo. Você tem família, pessoas que você ama. Imagina depois de toda a terra desolada, não sobrou nada. Você desce com a sua família. Eu fico imaginando essa mulher falar assim, ó, ainda bem que eu ouvi o meu marido. Ainda bem que eu acreditei no que Deus falou. Ainda bem que eu confiei, que eu estava de fato no lugar certo. Ainda bem que eu perseverei. Ainda bem que eu aguentei as pressões. Ainda bem que eu fiquei ali no meu lugar posicionado. Propósito. Uma mulher de propósito. Uma mulher de propósito consegue. Uma mulher de propósito chega lá. Uma mulher de propósito, né, ela escuta e ela avança. Uma mulher de propósito não cede às pressões externas, que eu fico imaginando as pessoas ali, né? Noé ficou louco. Tá construindo uma arca, diz que vai chover. Noé tá ficando louco, tá colocando bicho para dentro da arca. Gente, depois disso, 7 dias depois para começar a chover, eu fico imaginando as pessoas olhando, sei lá, talvez até batendo na porta da arca. Gente, sai daí. Pensa uma mulher tem emoções, Poli. A gente é emocional.
Pensa a pressão do filho. Ô mãe, a minha esposa tá brigando comigo, diz que o meu pai tá ficando louco. Ô mãe, conversa com meu pai. Gente, na hora da pressão, as emoções afloram. E aí nós percebemos como é que nós estamos. Temos cuidado dessas emoções? Estamos suportando esses processos sem tamanho sofrimento? Como é que nós estamos para os dias difíceis? Então, quando eu olho para ela, pô, ela me chama muita atenção, porque, pô, olha o que essa mulher aguentou, né? Ela, por ter perseverado, ela teve o prazer, a alegria de sobreviver com a família. É tudo que a gente quer, Poli. É tudo que uma mulher almeja, ver a casa bem, ver a família bem. É tudo que nós realmente, no fundo, almejamos. Por isso, tantos medos, tantas dúvidas. O que é ser uma mulher de propósito? Ai, o que é propósito? Como eu sei se eu estou vivendo o meu propósito? Nós podemos falar também disso, mas eu queria chamar a atenção de cada mulher aqui hoje. Olha só, olha o quanto vale a pena a gente buscar pelo propósito do Senhor na nossa vida e perseverar nele. Olha o quanto vale a pena nos cuidarmos, estarmos prontas para os dias difíceis. Olha como vale a pena nós estarmos conectados somente com aqueles que nós precisamos estar, né? Para que as pressões externas não nos levem e não nos façam perder. Olha a mulher aqui virou de Ló, aqui virou estátua de sal. Então, tem mulher que se perde no processo. Tem mulher que não consegue obedecer. Mas tem aqui também essa mulher que nem o nome dela tem citado na Bíblia. A esposa de Noé não tem o nome dela citado na palavra de Deus. Não tem. Mas a postura dela me inspira, né? O Senhor está mostrando aqui para nós. Uma mulher de propósito, muitas vezes, não vai ter o nome nos maiores outdoors da vida. Mas uma mulher de propósito vai levar a sua casa para um caminho eterno. Há um propósito, mulher. Há um propósito para você. Há um propósito para você nessa terra, onde você está plantada. Há um propósito para que você se anime, cuide de você, cuide da sua vida, das suas emoções, para que você se conecte com outras mulheres, como a Poli bem citou. Eu gostei muito do termo que ela usou, porque nos fortalecemos. Há um propósito para você estar aqui nos ouvindo. Há um propósito nos encontros. Há um propósito na tua casa. Não desanime. Não se perca por conta das pressões externas. Procure ajuda. Gostei do termo que a Paula também disse, né? Às vezes a gente vai com medo, não porque a gente está reprimindo as nossas emoções, não, mas porque nós confiamos na graça do Senhor. Então persevere, continue, busque esclarecer no Senhor. Senhor, eu quero aprender mais sobre propósito. Senhor, eu quero me conectar com isso que as meninas estão trazendo. O que está acontecendo? Deus, qual é o propósito do Senhor para nós nesse tempo? Como nós podemos contribuir? Deus tem um plano, né, Poli? Deus sabe o que está fazendo nessa terra. Nós estamos com Ele, contribuindo, abençoando, né, vivenciando, experimentando isso, abençoando nossa casa, as amigas, servindo, ou nós estamos aquém? Ou nós estamos por aí fazendo outras coisas, nos sentindo vazias, nos sentindo perdidas, com esse buraco dentro de nós que nada supre. Que esse é o poder do propósito. Dá sentido para a nossa vivência. Então, quando você olhar assim para essa mulher, que é só que você se lembre. Essa mulher não teve o nome dela escrito. Mas foi uma mulher que teve o prazer de descer daquela arca, depois daquele dilúvio que destruiu tudo. E ela olhou para a casa dela e falou assim: a minha casa está bem. Valeu a pena ser uma mulher de propósito, ficar aqui nessa missão, obedecer o Senhor, acatar as ordens, me atentar aos detalhes, valeu a pena. Deus tem essa vitória para nós. Pô, eu creio. Minha irmã, eu creio. Amém, creio também. E interessante que a mulher de Noé, ela nunca é lembrada, né?
poucas Poli. pregações, né? A Verdade. gente já escutou da mulher de Noé. Ela não fazia discurso, ela não fazia selfie, ela não fazia store, ela não É. fazia grandes eventos, né? Mas quando Deus decidiu começar a humanidade de novo, ela estava lá. Uau. Então, essa mulher, ela entrou num propósito que ela não escolheu, ela não sabia, É, ela é. não enfrentou as dores, os desafios ali dentro daquela arca com um olhar crítico, com murmuração, né? Ela o que? Ela permaneceu ao lado do seu marido. Então a esposa de Noé, ela acreditou naquilo que ninguém acreditava, mas ela acreditou que o seu marido tinha ouvido a voz de Deus. Então Aham. ela se apoiou naquele projeto que era impossível. Era impossível aquele Impossível. projeto. Mas ela acreditou. Ela precisou o quê? Continuar continuando. Né? Ela precisou o quê? Acreditar que Deus tinha um propósito. E quando Deus coloca a gente num propósito maior do que a gente possa imaginar. Uau! Eita Quando glória! Deus coloca, né, nos coloca num propósito que parece ser muito maior do que a gente mesmo fala, Deus, eu não vou conseguir. Aham. Por exemplo, numa maternidade exaustiva, num casamento que é desafiador, uns traumas que todos os dias eu durmo e acordo pensando. Durante a noite, eu também fico pensando nesses traumas, nessas dores, Uau! nos abusos, né? Naquelas palavras que ecoam, param, que não me deixam quieta, os pensamentos acelerados, as contas que tem para pagar, né? Mas Deus continua no secreto falando, construa a sua arca, construa, se conecta com Construa a a sua. graça, se Aleluia. conecta, né, com mulheres que vão te ajudar, que vão te sustentar em oração, que vão te ouvir, não vai ter solução, mas elas vão te ouvir, elas vão te ajudar a carregar. Então, Deus não colocou você aqui neste lugar, nesse propósito, nessa situação que você está vivendo para te destruir, não, minha irmã. Ele te colocou Aleluia. porque há um propósito. E a gente quer Aleluia. muito estar com você no seu Isso. propósito. A gente quer muito, né, caminhar junto com você, né? Ajudar você, até chorar, vamos chorar juntos também, né, Isso. Paula? Vamos sorrir juntos, Tem coisa mais né? gostosa, Poli, do que ter esse lugar para a gente se derramar sem ser julgada? Tem coisa mais confiável, Poli, do que no meio de relações tão frias a gente encontrar um corpo, mas também uma alma junto, para poder nos acalentar, nos abraçar e falar: peraí, minha irmã, tem propósito para você, né? Tem aquele que é o dono de todo o propósito, e há tempo para todo o propósito debaixo do reino do céu, como diz Eclesiastes, né, Poli? Há tempo, há tempo. Poli, olha aqui para mim, minha irmã, temos conversado. Olha para a minha vida, mulheres, eu quero poder me expor um pouco aqui. Eu fui criada sem um lar, né? Aos 12 anos de idade, Poli, se eu sei que a Poli for abrir também e falar, gente, nós vamos nos deparar com histórias incríveis demais aqui, todas nós temos. Mas aos 12 anos de idade eu tive que sair de casa. Não tinha condições de viver na minha casa, com a minha mãe, com meu pai. E eu só pude morar com a minha mãe de novo no leito da morte dela ali, praticamente, aos meus 19 anos de idade. Então, assim, eu fui alguém criada de uma forma, pô, sabe assim, a improvável da improvável da improvável, né? Eu não aprendi a pentear o meu cabelo. Eu precisava dos vizinhos me ensinarem, assim, eu já era uma mocinha e eu não sabia. A minha mãe não tinha me ensinado. Minha mãe ficou doente, se envolveu com quem não devia, né, morreu aos 46 anos, muito depressiva, enfim. E aí, quando eu olho para a minha vida hoje, enfrentei um casamento muito difícil no começo, né? Eu não podia engravidar. Quando eu olho para a minha vida hoje, com duas filhas, casada, encontrei com a graça do Senhor, o Senhor me resgatou.
Quando eu olho para tudo isso hoje, sabe o que que eu faço? Sabe o que que eu penso? Senhor, me ajuda a me conectar com mulheres, e de verdade é o que eu quero para minha vida para 2026. Pô, a Poli sabe disso, tá, gente? Senhor, me ajuda a conectar com mulheres que um dia não acreditavam, mulheres que talvez elas não aprenderam o básico, elas não tiveram oportunidade do mínimo, ou mulheres que até têm tanto, que hoje sabem tanto, mas que ainda se sentem tão vazias, perdidas no meio de tudo que podem, no meio de tudo que desfrutam, ainda não se encontraram. Sim, tem muitas. Senhor, me conecta, nos conecta, Senhor, com essas pessoas, para a gente poder testemunhar para elas que tudo pode mudar. Sim, isso. Tudo pode mudar. Deu uma Eu creio. travadinha aqui. Amém, Amém. amém. E tudo Voltou? há um propósito, né? Tudo há um propósito, mesmo no meio desses processos internos, silenciosos, né? Que estamos vivendo, que cada uma de nós estamos construindo uma arca, né? Estamos construindo aí, né? No silêncio, no dia a dia. Ah, ninguém me vê. Às vezes você, né? Passa por tantas crises aí, vai lavar uma louça, vai fazer uma É. comida, aí, né, às vezes optou cuidar, né, dos seus filhos, abriu mão um pouco aí da sua vida profissional para cuidar dos seus filhos. Isso é uma marca, mas o Senhor te vê, o Senhor está com você, o Senhor te Aleluia. escolheu para que a humanidade possa ser melhor através dos nossos filhos, né? Aleluia. Então, você que é mãe, talvez decidiu, escolha confiar no Senhor, escolha, mas você não está sozinha, porque há um Deus que está com você, que está conosco. Ele não nos prometeu, né? Dias, dias assim somente de alegria. Ele falou que ia ter muitas aflições, mas ele nos prometeu o quê? Que estaria conosco todos os dias. E mesmo que você não entenda, né, o propósito da sua vida, o porquê que eu estou passando por isso, às vezes você tá igual é mesmo, né? Aí sozinha, ninguém te vê, ninguém nem sabe o seu nome, né? Ninguém, Uau. você não é vista, você não é lembrada, talvez você é ignorada aí nesse mundo de muitos likes, né? De muitas visibilidade. Às vezes você fica assim, eu estou sendo ignorada, mas a sua história não está sendo ignorada pelo Aleluia. Senhor. Não está. Então, nós queremos deixar com você, que você se conecta com a confiança também. Haja uma conexão com a confiança, com o Aleluia. coração do Senhor, que você não está esquecida. Você não está esquecida. Porque essas verdades, né, que a Paula trouxe aqui, né, da mulher de Noé, é muito real no nosso meio, porque todo mundo quer ser, né, quer ser visto, lembrado, e é natural, é legítimo isso, né, mas a gente tem que fazer o que é legítimo de uma maneira certa, Sim. né, e não de uma maneira que a gente é, quer aparecer, quer se exibir, não. Mas mesmo assim, você não precisa ser vista para ser essencial na sua casa, na vida dos seus filhos, dentro da sua arca. Então, qual é a arca que você está construindo em silêncio? Aleluia. Glória a Deus. Eu Eu gosto. tenho construído muita arca em silêncio, Hum. sabe? No secreto com o Senhor, estudando, buscando melhorar, buscando em oração no meu secreto ser uma pessoa melhor em todas as áreas da minha vida. E às vezes a pergunta fala: nossa, ninguém me vê. Parece assim que eu estou invisível, né? Mas não. Há um propósito. O Senhor estão ao nosso redor e Ele nos vê. Porque aquele que nos guarda não dorme. Não é, pastora? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Isso. Aquele que nos guarda não dorme. E tem um outro versículo que cabe muito bem, que fala assim que o Senhor,
Ele é fiel para terminar toda boa obra que ele começou em nós. Então, esse processo de construção cabe a nós não largar as ferramentas pelo caminho, né? Cabe a nós não deixar de ouvir as instruções, qual é a madeira, qual é o tamanho de cada cômodo, onde eu coloco qual animal. Esse processo de construção se dá quando talvez está todo mundo vivendo suas vidas e você está ali sentindo que você está parada. Às vezes de madrugada, Poli, olha só isso, você falando da construção da arte, o Espírito Santo já vai, né, ministrando. Às vezes de madrugada eu pego a minha bebê, eu tenho uma bebê de 7 meses, eu pego a minha bebê no colo, muito cansada, com sono, né? Eu estudo, assim como a Poli, estou aqui no meu processo, construindo a minha arca, né? Eu tenho uma adolescente em casa, casada, tenho casa para limpar, enfim. E aí, às vezes, eu estou ali com a minha bebê no colo de madrugada, tão cansada, eu tenho dificuldade de segurá-la. E eu penso, deixa eu ver onde eu vou sentar, para eu não deixar minha bebê cair, porque eu estou com sono. Mas eu não tenho coragem de ficar brava, de reclamar. Sabe o que eu faço? Eu falo assim, Senhor, obrigada, porque o Senhor está me dando a oportunidade de ministrar nas madrugadas na vida das minhas filhas. Eu oro com elas, muitas vezes aproveito, pego o olhinho e unjo elas, sabe, vou orar. Aproveito porque o cansaço é grande. Então, às vezes, se for para eu levantar só para orar, não consigo, preciso dormir, né? Então, eu aproveito e eu falo assim, ai, Senhor, obrigado. Obrigada, porque eu toquei com o meu milagre, eu não podia ser mãe, eu não podia ter essa bênção, e ali vou apresentando para o Senhor as minhas filhas. E falo para Deus, Senhor, lembre das minhas orações tão cansadas. Senhor, lembre que da minha oração pelas minhas filhas, num momento assim que eu não tenho mais nada para te dar, estou tão cansada, mas eu aproveito, eu enxergo propósito, até nesse momento. Eu acho que isso é ser uma mulher de propósito. É saber que tudo tem sentido, tudo tem uma finalidade específica, que o Senhor não joga nada fora, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que têm sido chamados pelo Senhor segundo o seu propósito. Então, hoje o Senhor está nos ensinando essas lições, mulheres, preciosas, para nós sermos mais detalhistas, não jogarmos nada fora e aproveitarmos tudo para a glória de Deus. A propósito, nas entrelinhas do seu dia. Quando o sinal, às vezes, assim, eu falo isso muito com meu esposo, quando o sinal está aberto e os carros não vão. Homem no trânsito, já viram, né, gente? Gente, vamos, eu falo. Deus sabe, Deus sabe. Não era para ir, meu bem. Tem propósito nisso. Então, eu acredito que quando a gente tem assim esse entendimento de que há um propósito, o nosso coração, pô, ele é curado. Nós vamos assim sendo lavadas por essa paciência em Deus, por esse entendimento, por essa revelação que o Senhor está em tudo, em nós o tempo todo, sabe? Nós precisamos entender isso, né? A cada dia mais e mais nos agarrar a essa verdade. Amém? Amém, Precisamos. isso mesmo. A gente precisa, né, ter esse propósito de, nesses momentos, né, se conectar com a É, confiança, com a graça do Senhor, né, de, nesses momentos tão desafiadores, nesses momentos onde a gente quer tanto e não acontece, fala, espera, fique em silêncio, me aguarda, continua construindo a sua arca, continua aqui do meu lado, continua confiando. Então, há um propósito para todas as coisas, e a gente quer muito que você continua se fortalecendo, se sustentando nesse propósito, mesmo sem entender, mesmo sem saber, mas colocando diante do Senhor, né? Colocando diante do Senhor, eu escolho confiar. Eu estou sendo aleluia. preparada para um propósito maior. Eu estou construindo algo Aleluia. maior. O Senhor está lapidando. Porque lá no Salmo 139 fala que o Senhor teceu, né? O que é tecer? É bordar, aquele bordado. E quando a gente olha de baixo para cima, a gente vê tudo bagunçado. Mas quando a gente olha É, de cima para baixo, a gente vê, né?
algo sendo construído. E assim está acontecendo conosco, né? Então, se você quiser, né, deixar aí nos comentários, conectar conosco aí, para falar qual arca aí você está construindo em de Deus. silêncio, É né? de Deus. Nós estamos aqui para te ouvir, né? Para compartilhar com você, né? Também, né? A oração, o poder da oração, se conectar em oração, em comunhão, né? Nós estamos aí também com um encontro aí dia 29, nós teremos um encontro Uau! aí de mulheres, né? Há um propósito, esteja Vai ser conosco lindo. lá, né? Tomando um cafezinho, conversando, ouvindo, né? Outras mulheres que estarão lá também. Mas a gente quer muito que você esteja conosco, né? A gente está aí com os nossos devocionais, há um propósito, a gente está aqui na rede social, no WhatsApp. Esteja conosco nesse propósito, a gente quer muito se unir a você, né, Val? Glória a Deus, é isso. Conhecê-las, abraçá-las e formando uma grande rede aí, se o Senhor assim nos permitir, de mulheres que despretensiosamente querem ouvir o Senhor e deixar que essa graça, que essa unção vá tomando conta dos nossos derredores. Em nome de Jesus, vamos dar as mãos. Amém. Então é isso, meninos. Paula, pastora, Gente, foi obrigada. muito bom estar aqui. Cresci muito com esse ensinamento, né? Mulher de Noé. Olha só, gente, que riqueza é essa, né? Que Essa mulher riqueza. é uma Então, benção. Vamos aprender uma com ela. bênção. E nós aprendemos com você, né? Obrigada, Obrigada viu? aí por compartilhar aí essa mulher, aquele que está no seu coração, e vamos conversar mais vezes, né? Vamos, E você obrigada, que está aí do viu? outro lado, compartilha essa live, curte, esteja conosco, tá bom? Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe, gente.